Hoje nós estamos aqui recebendo o seu José Maria, do Centro Espírita da Prece, de Uberaba, e eu tenho certeza que cada um de nós aqui, presentes aqui hoje, encarnados e desencarnados, muitas vezes já nos trancamos no quarto e choramos, choramos, choramos. E é muito difícil, é desafiador o momento em que nós estamos passando. Mas é com muita alegria que a gente percebe que os convites estão sendo feitos, jogados nesse mar imenso que é a internet. E os convites, quando são aceitos, são os sims. E nós dizemos a Jesus, nós estamos dizendo a nós mesmos, nós estamos dizendo um sim. Queremos nos melhorar, queremos um mundo melhor. O nosso coração chora muitas vezes, Senhor. Tudo parece que nos leva às lágrimas, porque o cenário, aparentemente, é somente de dor e desventura. Mas é muito bom saber, Senhor, que essa doutrina maravilhosa, doutrina de luz, nos descortina aquilo que resplandece por trás de todo esse cenário aparente de dor e desilusão. É o sorriso de Jesus, que também enxugou o seu pranto depois do martírio da cruz e veio testificar a vitória sobre a morte, sobre o mal, sobre a iniquidade. É este sorriso, Senhor, que nós queremos dar todos os dias. Ajuda-nos por misericórdia. Nos momentos em que desfalecer nossas forças, que nós nos lembremos do teu sorriso convidativo, amoroso e consolador, e nos reergamos das profundezas dos nossos corações enlutados e possamos, Senhor, dar aquele sorriso que testemunha a tua presença dentro do nosso coração. Obrigada por mais desta oportunidade. Obrigada por estar encarnada na Terra neste momento tão desafiador para os nossos corações. E permita, Jesus, que a falange amorosa dos espíritos bondosos, amigos e protetores de todos nós, possa nos inspirar, nos envolver e amparar o nosso amigo querido que se dispõe tão amorosamente a doar do seu tempo para partilhar conosco a sabedoria que ele auriu de ti, Senhor. Em teu nome, em nome de Maria de Nazaré, em nome dos nossos anjos da guarda e amigos espirituais do bem e da luz, nós damos por iniciado nossa conversa sobre a doutrina espírita com o seu José Maria, do Centro Espírita da Prece de Uberaba. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Graças a Deus. Muito bem. Seu José, a palavra é sua. Boa noite, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Aqui estamos juntos para estudar e conversar sobre a doutrina dos espíritos. Como diz você, essa luz que nos clareia a nossa estrada tão escura ainda. E nós vamos lá. Então, nós gostaríamos primeiro de continuar o assunto sobre o capítulo Amai os vossos inimigos, capítulo 12. É um capítulo, parece simples, mas ele é muito complexo para nós ainda, para nós vivermos esse amar os nossos inimigos. Pagar o mal com o bem, né? Os inimigos desencarnados, que ainda é uma luta para nós, né? Se alguém te ferir na face direita, dê também à esquerda. É muito complicado isso para nós, que fala da vingança e do ódio, né? Mas nós temos que buscar recursos para poder entender isso com mais facilidade.
Porque quando você lê o que Jesus disse, eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do céu. Então, é isso aí. Mas nós temos que ver quais as consequências se nós não cumprirmos isso. Então, nós fomos buscar no livro Vozes do Grande Além, da psicofonia do Chico, porque foram psicofonados, né? Hoje, graças ao Oceano, nós temos essas gravações recuperadas, né? Na voz, na mediunidade do Chico. A lição de número 39, intitulada Autoflagelação. Essa mensagem é do Espírito. Dias da Cruz. Ele foi presidente da FEB em 1889. É engraçado porque eles gostariam todos que Dr. Bezerra fosse o presidente. Mas, muito sabiamente, o Dr. Bezerra aceita o cargo e renuncia imediatamente para que o Dia das Cruzes assumisse a posição, porque ele tinha certeza que ele iria cuidar bem melhor do que o Dr. Bezerra. Então, vamos lá. Por que nós escolhemos essa autoflagelação? É para justificar o porquê que é que nós temos que amar os inimigos, que nós não podemos sentir ódio, nem raiva, nem rancor, nem desequilíbrio. Porque ele vai nos apontar aqui que ele era um médico, né? Quando encarnado. Depois de prolongada ausência, o espírito Dias da Cruz compareceu em nosso grupo na noite de 29 de setembro de 1955 e, controlando as faculdades mediúnicas, pronunciou notável estudo em torno da autoflagelação, estudo esse que passamos a apresentar. Meus amigos, embora não nos seja possível, por enquanto, apreciar convosco a fisiologia da alma, como seria desejável, de modo a imprimir ampla clareza ao nosso estudo, para breve comentário em torno da flagelação que muitas vezes impomos, inadvertidamente, a nós mesmos. Imaginemos o corpo terrestre como sendo a máquina da vida humana, através da qual a mente se manifesta, valendo-se de 3 dínamos geradores com funções específicas, não obstante, extremamente ligados entre si por fios e condutos de variada natureza. O ventre é o dínamo inferior, o tórax é o dínamo intermediário e o cérebro é o dínamo superior. O primeiro recolhe os alimentos que lhes são fornecidos pelo meio externo, expresso na alimentação usual, e fabrica uma pasta aquosa adequada à sustentação do organismo. O segundo recebe esse material e, combinando-o com os recursos nutritivos do ar atmosférico, transmuta-o em líquido dinâmico. Aqui nós vamos fazer uma ressalva quando ele fala aqui que combinando com os recursos nutritivos do ar atmosférico. André Luiz diz que 70% do princípio vital que nos sustenta a vida não entra pela boca, mas sim pelas narinas. O terceiro apropria-se do líquido, gerando correntes de energia incessante. No dínamo do ventre, detemos a produção do quilo.
no tórax, no dínamo, no tórax, presenciamos a metamorfose do quilo em globos sanguíneos. No dínamo cérebro, reparamos a transubstanciação do globo sanguíneo em fluido nervoso. Na parte superior da região cerebral, temos o córtex encefálico, representando a sede do espírito, algo semelhante a uma cabine de controle, ou uma secretária simbólica, em que o eu coordena as suas decisões e produz a energia mental com que governa os dínamos geradores a que nos reportamos. O ser humano, desse modo, em sua expressão fisiológica, considerado superficialmente, pode ser comparado a uma usina inteligente, operando no campo da vida, em câmbio de emissão e recepção. Concentramos, assim, força mental em ação contínua e despendemos-la nos mínimos atos da existência, através dos múltiplos fenômenos da atenção com que assimilamos as nossas experiências dioturnas, atuando sobre a criatura e coisas que nos cercam e sendo por elas constantemente influenciados. Toda vez, contudo, em que nós tresmalhamos na cólera ou na crueldade, contraímos os dispositivos da lei, contrariando o dispositivo da lei, que é o amor. Exteriorizamos correntes de enfermidades e de morte, que, atingindo ou não o alvo de nossa intemperância, se volta fatalmente contra nós, pelo princípio inelutável da atração que podemos observar nos ímãs. Então, veja aí, eles nos explicando o porquê, né? Todas as vezes que nós temos esse sentimento de cólera, de raiva, de crueldade, de vingança, de maldade, de ódio, o que faz? Geramos essa energia dentro de nós. E ela sai com algo certo. Se atinge ou não, não vem ao caso. Mas a consequência nós recebemos dela. Porque nós a geramos, né? Contrariando a lei de amor. Amai os vossos inimigos, é o tema. Em nossas crises de revolta e desesperação, de maledicência e leviandade, provocamos sobre nós verdadeira tempestade magnética que nos desorganiza o veículo de manifestação, seja nos círculos espirituais em que nos encontramos, ou na Terra, enquanto envergamos o envoltório de matéria densa, sobre o qual os efeitos de nossas agressões mentais, verbais ou físicas assumem o caráter de variadas moléstias, segundo o ponto vulnerável de nossa usina orgânica, mas particularmente sobre o mundo cerebral, em que as vibrações desvairadas da nossa impulsividade mal dirigida cria doenças neuropsíquicas de diagnose complexa, desde a cefalgia, a meningite e desde a melancolia corriqueira à loucura inabordável. Então, está aí a justificativa do por que devemos amar os nossos inimigos. Não é só não entrar no céu. Não é só isso. Jesus falou dessa forma
porque na época não tinha como explicar isso tudo que o doutor Dias da Cruz está explicando aqui para nós. Que, além de nós não entrar, nós causamos grande sofrimento a nós mesmos. Por isso que ele diz autoflagelação. Toda violência praticada por nós contra os outros significa dilaceração em nós mesmos. Guardemos-nos assim na humildade e na tolerância, cumprindo nossos deveres para com o próximo e para com as nossas próprias almas, porque o julgamento essencial daqueles que nos cercam, em verdade, não nos pertence. Desempenhando pacificamente as nossas obrigações, evitaremos as deploráveis ocorrências da autoflagelação, em que quase sempre nos submergimos nas trevas do suicídio indireto, com graves compromissos. Aí, quase sempre, se nós sentimos uma cólera, uma raiva, um ódio, uma inconformação, uma intolerância, nós estamos caminhando para o suicídio indireto. A maioria de nós chegamos lá nessa condição. Por quê? Porque a nossa vida decorre dessa situação. Enquanto nós não amarmos verdadeiramente, nós não sairemos dessa condição. Porque muitos falam assim, não, porque era a hora. Não, a maioria sai daqui antes da hora. A maioria de nós. Saímos antes da hora. Vamos sofrer consequência com isso. Preservando-nos, pois, contra semelhante calamidade, não nos esqueçamos da advertência do nosso divino mestre, no versículo 41 do capítulo 26 das anotações do apóstolo Mateus. Orai e vigiai para não entrardes em tentação. E é engraçado porque nós, espíritos, esquecemos demais disso. De orar e vigiar. A hora que precisar, nós temos que orar. Se necessário, até ir para o nosso quarto, fechar a porta e orar a Deus. Para nos socorrer naquele momento, para mim não entrar nessa autoflagelação. Por isso que a maioria de nós, quando atingimos uma certa idade, que eles falam doença, né, começa a apresentar as doenças. Não, as consequências das minhas atitudes. Começa a apresentar tudo. Quando ele cita esse capítulo, o 26 de Mateus, que hora que Jesus falou isso para os seus discípulos? Na última hora, porque ele sobe. Então, Jesus vai com eles a um lugar chamado Getsemane e diz aos discípulos, sentai-vos aqui, enquanto vou orar. E, tendo levado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhe disse, minha alma está cercada pela tristeza até a morte. Permanecei aqui e vigiai comigo. E, indo um pouco adiante, prosternou-se, orando e dizendo, meu Pai, se for possível, passa de mim essa taça. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Vai até os discípulos e os encontra dormindo. Diz a Pedro, então, nem uma hora foste capaz de vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entredes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Olha aí, foi esse momento que ele falou, né? De tanta angústia e tristeza de ver as nossas dificuldades. Não fomos possível, irmão, ter uma lição sobre isso. Não fomos possível de orar 1 hora com ele.
Às vezes a gente faz uma palestra e passa de 40 minutos, 45, as pessoas já acham ruim. Quer dizer, não foi possível ficar ali com Jesus 1 hora? Muitas vezes, porque eu faço esse estudo desses livros, Instruções Psicofônicas, Voz do Grande Além, Falando à Terra, nas casas espíritas. Eles me chamam, eu começo, porque essas lições são fantásticas, porque elas foram extraídas do trabalho, da experiência daqueles espíritos que viveram como nós e desencarnaram. Elas são muito profundas. Então, eu faço. Tem casa que nem falou amém ainda, você escuta a janela fechar. Eles não têm paciência. E engraçado, porque eu não fui acostumado assim, né? A minha criação toda, desde os meus 6 anos de idade, foi no Chico. O Chico tinha a hora de começar, a hora de terminar, só Deus sabia. Eu me lembro, um dia ele chegou lá no portão, eu dei o braço para ele, que quem dava o braço lá era eu e o tio Pedro. Aí eu dei o braço para ele, eu senti um cheiro de álcool. Que eu olhei assim, por dentro do paletó estava um lenço. Falei, nossa, é a angina. E fui caminhando. Quando ela pegou no corredor, eu pensei assim, gente, o Chico podia fazer o seguinte, trabalhava 1 semana, descansava 2, trabalhava outra. Ele parou, olhou para mim e falou, pois é, Zé, mas olha, se eu ficar lá em casa, ouvindo a dor dessas mães aqui no portão, é muito pior. A dor para mim é muito maior. Mas, olha, um grande amigo me disse assim, por onde Deus passa, nada embaraça. Isso era sexta-feira, 12:30. A hora que ele levantou para nós ir embora, que ele chegou no quartinho ali, ele perguntou, gente, que horas são? Chico, 5:50 da manhã. Ele falou, olha, vocês me desculpem, eu pensei que fosse 9 horas. E ele chegou branquinho, da cor de uma camisa branca, e saiu corado. Então, veja, como é que a gente faz se a gente não tem paciência de vigiar com Jesus 1 hora? Não suportamos. Então, essa lição vem nos justificar o porquê que eu tenho que amar os inimigos. Porque eu vou sofrer a consequência. Não só não vou entrar no céu, não, porque não entrar no céu não tem problema nenhum. Você chega lá, não vai entrar, não vai. Beleza. Mas o problema é que eu vou sofrer as consequências. Eu vou partir daqui na condição de um suicida. Indireto, mas é. E você sabe que essa condição não é uma condição boa. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por isso que eu falei para vocês que esse capítulo ele é difícil de cumprir ele. Porque as tentações são toda hora. Sabe? As nossas discordâncias com os outros é toda hora. E o pior é que a gente quer que as pessoas façam exatamente do jeito que a gente faz, com coisa que o jeito que a gente faz é o jeito certo. Fulano tem que mudar. A gente vive falando isso, mas não olha no espelho. Temos que olhar no espelho. A nossa paciência quase nos é imposta pelo sentido moral nosso. Nós somos tanto errados quanto ele. Por que eu fico exigindo que ele mude? Por que eu vou odiar uma pessoa que me fez sofrer? Por quê? Por que razão?
me fez sofrer porque a minha ignorância é tal que eu sofro. Mas nada é motivo de sofrimento. Nada é motivo de sofrimento. Muito pelo contrário. Todas as vezes que o teste vem, para mim, eu devo agradecer ele. Porque é a oportunidade que eu estou tendo de sair da situação que me encontro. Sem esses companheiros que me fazem, né, no sentido humano, sofrer, como é que eu vou resgatar meus débitos? É interessante a gente pensar, porque a terra e o umbral é uma grande banheira, onde a gente lava toda a nossa sujeira, para poder ir no festim. Se não tivesse, como nós iríamos fazer? Então, não posso clamar. Eu estou aqui para lavar a minha sujeira íntima. Não é outra finalidade. Porque enquanto eu não limpar ela, eu não posso participar do festim. Lembra da parábola do festim? Não está vestido apropriadamente. A vestimenta é a vestimenta? Não, a vestimenta é interna. É o espírito que não estava vestido de branco. Então, precisamos ficar mais atentos, vigiar, acertar tudo para nós ainda não é possível. Mas podemos melhorar muito. E conforme você vai melhorando, você vai enxergando diferente. Por isso que a gente tem que ler os livros constantemente. Aguarda um tempo e retorna para lê-los. Para a gente ver que a nossa visão vai ampliar. E muito. Não tem como você enxergar sem você tirar o mal de dentro de você. Porque se o mal ainda está presente, eu vou enxergar mal. Isso é natural. Isso é da lei. Então, para que eu melhore, eu preciso tirar esse mal. Eu preciso estar de acordo com a lei de amor divina, porque a única lei que existe de Deus é o amor. Os mandamentos são códigos, não são lei. A lei é só uma, lei do amor. Todas as vezes que eu contrariar ela, eu sofro as consequências. É a tristeza, é a angústia. Tudo isso é falta de amor. Porque quem tem amor dentro de si não se entristece com as coisas. É impressionante, né? Porque a gente via no Chico, foram 50 anos, a mesma coisa. Você via ele hoje, era de um jeito. Você via amanhã, era do mesmo jeito. A mesma coisa. Todas as vezes que chegava perto dele, ele estava ali do mesmo jeito. Nós não. Tem dia que nós levantamos, como diz o outro, com a avó atrás do toco, né? Levantamos mal-humorado. É estranho isso. Eu vejo dificuldade de compreender isso ainda nas pessoas. Para que levantar mal-humorado? Não tem nenhuma razão lógica, nem física. Porque você descansou, você deitou, você dormiu.
Então, a gente precisa adequar a estose para depois eu conseguir amar os inimigos. Porque nós fica batendo nessa tecla, fica batendo nessa tecla, mas não consegue. Por que não procuramos nos instruir mais, compreender mais? Ó, eu não posso fazer isso, porque senão eu vou ter problema. Eu tive uma enxaqueca, uma época, né? E aquilo me perturbava muito. Que eu tinha que entrar para o quarto, fechar o quarto, pôr o travesseiro em cima da cabeça, aquilo ficar quietinho, não escutar nada. Ela passava. Eu falei, gente, mas eu preciso descobrir o que é isso. E comecei a analisar. Então, eu percebi que eu ficava com raiva, sabe aquela raiva mesmo, aquela crise de raiva? Daí, um dia, 2, no máximo, no terceiro dia, me dava crise. Falei, não, eu não vou ter mais enxaqueca. E não tive mais enxaqueca. Porque não fico nervoso. Às vezes eu fico enérgico. Mas nervoso, não. Porque eu preciso aprender a me amar. Aquilo estava me prejudicando. Então, é assim que a gente vai aprendendo. É com as consequências que nós vamos aprender. Lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim, porque Allan Kardec era uma sabedoria, né? Em pessoa. Ele pergunta assim, mas não haveria outra forma de evoluir sem estar no sofrimento que a Terra nos proporciona? Os Espíritos dizem não, porque é preciso que se passe pelo mal, sofra o mal, para que possa rejeitar o mal. Então, a gente tem que ter consciência desse mal que nós estamos sofrendo é consequência das nossas atitudes e eliminá-los. Mas é mais fácil chegar lá no médico e falar, não, eu tenho que descobrir o que eu tenho. Ué, eu acho interessante, porque de quem é o corpo? Não é do meu espírito? Então, meu espírito sabe o que ele tem. Não é o médico que tem que saber. O médico, ele estuda para ele saber aplicar o remédio curativo. Mas eu tenho que ter consciência do que eu tenho. A maioria de nós não sabe nem explicar para o médico se é cólica, se é dor, o que é, aonde é que é. Tudo isso é consequência dessas atitudes aqui. Por exemplo, o cálculo renal, que eu vou te falar, grande parte sofre essas consequências. Eu também sofri. Tive que ser internado uma vez por cálculo renal. Mas eu fui descobrir o porquê, eu fui buscar, porque eu preciso saber o porquê. Que a medicina não te explica direito. Você come alimento que tem areia, isso, aquilo outro. Tá, muito bem. Mas aí eu fui analisar. Cheguei à conclusão. Lógico que o rins é um filtro, ele filtra toda a sujeira. E possivelmente vai ter areia ali dentro, né, extraída dos alimentos que você come. Certo? Mas todas as vezes que eu ficava com cólera, o que acontecia? Eu dispersava uma energia, como diz aqui o doutor Dias da Cruz, tão forte sobre os meus órgãos que fundia a areia, formava pedra. Porque só acontece aí.
com o calor. Aí eu falei, nunca mais eu vou ter. Nunca mais eu tive cólica renal. Tem 40 anos. Fique enérgico, porque tem hora que você precisa ficar enérgico. Mas que aquela raiva, que é cólera, né? A raiva, quando é muito forte, é cólera. A gente não imagina que descarga elétrica nós proporcionamos em cima dos nossos órgãos. Então, é isso, gente. O amor, ó, soluciona todas as nossas doenças. Exceto aquelas que nós temos compromisso com elas do passado, que já fizemos, né? Mas, mesmo assim, melhora, né? Mesmo assim, ameniza aquelas consequências, né? Tem umas que não tem jeito de escapar, é da lei, né? Mas a maioria das nossas doenças é o desgaste que nós provocamos com essas atitudes. Então, está aí, gente, a lição de hoje, né? Quer dizer, nós vamos estudando devagarzinho. Deus o abençoe por essas lições hoje. Olha, a gente estuda, mas até a gente adquirir sabedoria leva um tempinho, né? Pois é, né? O senhor estava falando da sua enxaqueca, eu estava pensando nas minhas dores. Quando a gente sufoca, porque às vezes a gente não externa a raiva de modo exterior, de implode. E aí dói, né? Dói tudo. É isso aí. Nós temos que ter controle sobre ela, né? E só nós vamos buscar esclarecendo, lendo, entendendo, né? Por isso que o Chico e Emmanuel, o grupo, né? Vamos falar assim, essa falange de espíritos que o Chico compunha, trouxe 412 livros. Não foi à toa. Porque eu sempre digo, né? É o jeito mineiro de falar. Se uma pessoa vai no médico, um parente seu, vai no médico, chega lá, o médico dá a receita, você olha e fala, nossa, 8 remédios? Está morto. 8 tipos de remédio. Agora, você imagina que os livros do Chico é remédio. Eles trouxeram 412 livros. Nós estamos mais do que mortos. Porque a nossa necessidade é que fez com que esses livros viessem. Então, nós precisamos prestar atenção nisso, gente. Não pensar, por eu ser espírita, por eu fazer parte de um grupo, por eu fazer uma sopa, por eu fazer uma palestra, por eu fazer uma distribuição, por eu fazer um atendimento fraterno, uma coisa, eu sou alguma coisa. Jesus falou lá, ó, são farinha do mesmo saco. Mas parece que a gente não escuta, ou não quer escutar, né? Somos necessitados. Nós fantasiamos. Sim, ilusão. Ilusão é dor, porque a ilusão vai causar uma decepção. A decepção é dor. Então, por isso é que nós temos medo de morrer, embora sejamos espíritas, até médium, mas morre de medo de morrer. Diz o Chico que não é medo, é trauma. Porque já fizemos isso quantas vezes? Para nós deveria ser natural. Mas não é, nós temos medo. Medo de deparar novamente com a verdade nossa. Porque quando deparamos das outras vezes, sofremos. Então, é preciso viver o máximo possível da nossa verdade.
Tudo ainda não é possível. Mas o máximo que puder. Não nos iludir. De pensar que eu sou espírita, eu tenho algum privilégio, que eu sou melhor do que as outras pessoas. Como? Quantas vezes eu tenho deparado com pessoas tão simples, que está tão na minha frente, que eu me sinto envergonhado. Porque eu tinha o dever, que eu tenho conhecimento, eu tenho a facilidade. A minha vida já veio condicionada para mim aprender isso. Tudo que em torno da minha vida veio para mim aprender isso. A possibilidade de eu adquirir os livros, a possibilidade de eu frequentar lá no Chico, porque de sexta-feira você só parava domingo. Então, eu não tinha compromisso profissional, eu podia ficar. Eu podia frequentar o centro 3 vezes por semana. Então, tudo isso eu tenho que analisar. Gente, eu tenho que aproveitar, porque essa oportunidade que eu estou tendo, eu tenho que responder por ela. Ô Zé, eu tenho 2 perguntas para fazer. Posso fazer, Marisa? À vontade. Uma, todas as 2 têm a ver com o que você está falando. Primeiro, é sobre a água fluida. Você está falando em remédio, você está falando uma série de coisas, e a gente que tem, né, assim, uma proximidade maior com o Chico, a gente usa a água como remédio e a gente vê. Mas aqui no Rio de Janeiro, apesar de ter em algumas casas as pessoas colocarem, mas é diferente. Eu percebo que não é como a gente usa, como é diferente. Eu queria que você falasse da importância da água fluida para todos nós, e principalmente como é que era aqueles episódios maravilhosos da água, que ainda acontece na Casa da Prece, em outros lugares, e até mesmo na nossa casa. Eu sempre coloco, olha só como é que está a minha água e tal. Mas eu queria que você falasse, você pode explicar para a gente? Sim, aquilo que a gente conhece, a gente pode dizer, né? A água fluida é um tratamento. Já está falando o nome fluídico. Quer dizer, pertence ao espírito, embora você ingere com o corpo físico, mas ela transforma no fluido necessário para a cura do espírito, melhorando o condicionamento físico. Ela é muito importante. A gente nunca pode deixar de tomar a água fluida. Eu tenho sempre em casa, às vezes, uma garrafinha, que eu vou num centro, quando eu esqueço de levar lá, eles me dão uma garrafinha, eu trago e tomo aquela água. Por quê? Porque ela é fluídica. Ela traz fluidos benéficos ao espírito. Ao corpo físico, nem tanto, mas ao espírito. Porque é atuando no perispírito que você vai alterar o corpo físico. Agora, a água do Chico era incomparável, né? Que nós chamava água de Sheila, né? É engraçado porque as pessoas colocavam os garrafões debaixo da cama dele, sem que ele soubesse. Nós imaginávamos que ele não sabia, né? Mas sabia. Então, a hora que ele fazia a prece para dormir, ela fluidificava. Mas ela vinha com essência tão forte que as pessoas que não tivessem costume de tomá-la tinham que diluir com um pouquinho de água, porque era muito forte a essência. Ela ficava assim, da cor de uma água que você lavasse uma vasilha que foi colocado leite. Era mais ou menos essa cor. Mas é curativa mesmo. Inclusive, muitos problemas de infecção urinária, eu vi o Chico mandar a pessoa tomar pasta e água fluida, né? E resolvia o problema, que muitas vezes a medicina não conseguia resolver. Porque não estava só no corpo físico.
Olha a importância da água fluida. Porque muitos problemas nossos não estão só no corpo físico. Se você só tratar do corpo físico, você vai ter uma amenização, mas não vai ter uma cura. Então, a água fluida é muito importante. O remédio físico vai virar somente o paliativo. A água fluida, ela trata diretamente o perispírito, né? Sim, é igual os remédios manipulados pela homeopatia. Aqui em Uberaba tem um farmacêutico. Quem me indicou ele foi meu médico. Meu médico foi o doutor Eurípides Starr, que era o mesmo médico do Chico. Há muitos anos ele é meu médico. E eu estava preocupado, o ano retrasado, que ele já não estava bem. Estava com certas dificuldades. E eu fiquei preocupado, né? Zeloso comigo mesmo, né? Falei, e agora? O meu médico toda a vida foi ele, eu nunca fui no outro médico. E a hora que eu não tiver ali mais, como é que eu vou fazer? Aí eu estive lá, numa consulta com ele. Aí, na hora dele fazer a receita, ele era muito assim, alegre, né? E muito sigiloso com a gente mesmo. Ele até brincou comigo assim: olha, Zé, eu sei que você está rico, mas eu vou te deixar muito mais rico, porque eu vou te receitar ouro, prata e manganês. Mas você vai procurar o fulano para pedir ele para fazer essa manipulação. Ele faz ela no sistema francês. Aqui na região inteira e grande Brasil, eu não sei de outro que faz com essa fórmula. Porque essa forma ela não atinge só o físico, ela atinge o espiritual. E é bom você ir lá e conhecer ele. Ele é espírita também. Então, eu fui. Aí ele me passou o médico. Um mês depois, ele partiu. Ah, que coisa linda. Então, eu tomo os remédios dele. São manipulações feitas francês, do sistema francês. Né? E é uma maravilha. É uma maravilha. Porque não mexe só com a alma. Porque o médium ele é cheio de problemas. Porque o médium é um devedor de primeira classe. Né? Então, ele tem as consequências, tanto de espírito como dele mesmo. Então, ele tem me ajudado muito, mas muito mesmo. Tomando esse remédio, eu melhoro, eu animo mais. Né? E nós temos que passar as provações, não tem outro jeito. Né? É verdade. E vamos alicerçando a nossa fé. Que a nossa fé vem das experiências, não é da leitura, não é da crença, mas sim das experiências vividas. E eu ficava lembrando, às vezes, porque meus irmãos não têm essa fé que eu tenho. Porque eles não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive. Isso aí é uma coisa que a gente precisa pular também, né, Marisa? Porque a gente acha que todo mundo tem que caminhar do jeito que a gente caminha, do jeito que a gente faz, e as pessoas não tiveram as mesmas oportunidades, né? Isso aí é uma coisa que eu já melhorei bastante, mas ainda preciso aprender mais. Porque eu acho que todo mundo tem que ir para aquele caminho, porque todo mundo precisa. Não, se eu conseguir, as pessoas precisam conseguir, mas a pessoa às vezes não quer, não está preparado. E às vezes não é o caminho dela, né? Não é a forma que ela vai aprender. Cada um tem uma forma de aprender. Agora, os exemplos costumam arrastar as pessoas.
Só que nós temos que ter paciência, porque o exemplo ele não surte efeito no momento. Às vezes ele vai surtir efeito daqui 3 encarnações. Mas como nós ainda não estamos espiritualizados, essa noção de tempo nossa é só humana. Ela não é espiritual. Ela é totalmente imediatista, né? Essa paciência, assim, é a paciência que a gente tem que entender, que é a paciência da inteligência emocional, né? A gente tem que ter inteligência para viver a vida do espírito, mesmo estando no corpo. Quando a gente diz, um dia ele vai aprender, que somos eternos, e a gente precisa viver isso, né? A gente sabe, não vive. Mas não sente, né? Exatamente. Eu me lembro, a primeira vez que eu senti a eternidade do meu ser, eu me emocionei muito. Eu estava sozinho aqui. Nesse lugar tinha um sofá, que eu estava deitado no sofá sozinho. A família tinha ido para São Paulo visitar os parentes, eu fiquei. Eu senti, sabe, a eternidade, que eu era eterno. Me emocionei muito, muito, chorei muito, porque é difícil você sentir. Não é fácil. Ainda mesmo estando na carne, é difícil demais sentir essa eternidade. E a eternidade de todo mundo. Todo mundo é eterno. Então, a gente precisa das experiências. Eu tenho tido a oportunidade, sim, graças a Deus, de ter paciência em 2 campos. Vamos dizer assim, entre aspas, meio grosseiramente, no campo do mal e no campo do bem. Eu tenho que ter paciência, eu tenho a oportunidade, que são 2 filhos, sabe? Ter a oportunidade. Um deles tinha 9 anos, quando nós estávamos despedindo do Chico, o Chico pegou na mão dele, olhou para mim e falou, esse aqui, esse tem uma missão. E até hoje ela não apresentou. Ele ameaça, mas eu tenho que ter paciência. Eu tenho que aguardar, eu tenho que respeitar o tempo dele. Por causa das experiências que ele vai precisar. Se Deus zela de mim, Deus também está zelando dele. Exatamente. Entendeu? Então, eu tenho que paciência. Do outro também. Deus está zelando. Eu tenho que ter paciência. É verdade. Respeitar o direito deles de fazer o que eles acharem que deve. Eu nunca disse a ele, você tem que fazer isso. Ou você tem que fazer isso. Você tem que largar. Nunca disse. Agora, eles tiveram exemplo desde o período de gestação, né? Do meu comportamento. Então, o endereço eles têm. A hora que eles decidirem, vai. Esse tipo de comportamento liberta a gente de muitas angústias, né, seu José? Ah, sim. E muito sofrimento, né? Muito sofrimento. Porque mãe e pai sofrem, né? Por conta disso. Mas a vida é dele, não é a minha. Eu ia ficar mais alegre se ele tivesse? Lógico que ia ficar. Mas não fico triste também, não. Aguardo, com paciência. Se Deus está me esperando até hoje, eu decidi ir, por que eu não posso esperar? Agora, olha só, tem gente que está te ouvindo aqui pela primeira vez. Você está falando em paciência, mas conta uns casos aí para a gente ouvir de impaciência e como é que você se comportava lá, às vezes, quando vinha aqueles espíritos difíceis. Como é que era lá da Casa da Prece? Aquela vez, né, que eu te contei para vocês, da minha impaciência, né? Mas era pura ignorância, pura falta de conhecimento, né? Tanto é que depois que eu sentei, eu falei, não, mas se o Chico tem paciência, é porque ela existe. Agora eu quero descobrir como é que ele faz para achar ela, né? Porque até hoje não achei. Né? E ele me deu a lição, né?
Na hora certa, ele me deu a lição. Porque a gente é assim mesmo. Nossa, crítica, eu nunca vi como a gente critica os companheiros. Parece que a gente reúne só para criticar, não é para discutir, tem que criticar. Né? Você viu fulano? Fulano falou assim, assim, assim. Nossa, fulano está tentando receber mensagem, mas as mensagens dele, sabe? Ora, nós todos estamos no processo de desenvolvimento aí. Qual de nós já é desenvolvido? Ninguém. Você vê, a gente fica lembrando, é por isso que o Chico contava os casos, para a gente ficar lembrando. Diz o Chico, e Emmanuel chegou para ele, Chico, eu tenho que ir embora, que eu tenho que ir para uma reunião agora, num plano superior. Nós vamos estudar. Aí o Chico foi estudar o quê, mano? O Evangelho. Mas o Evangelho é... Uai, mas você não tem conhecimento do Evangelho? Aí a mãe falou, Chico, eu vou só te falar uma coisa. Na reunião que eu vou, eu me sinto lá como se eu fosse um crocodilo. Agora você vê, olha o nível de Emmanuel evolutivo, ele chegar a afirmar que lá na reunião onde ele ia com o pessoal, ele se sentia um crocodilo. Quer dizer, que não conhecia nada. Agora, imagina para nós. Então, eu tenho que pensar, a partir do momento que eu penso que sei, acabou. Porque quem sabe não cria dúvida. Sem a dúvida, você não procura a verdade, você não conhece. Então, acaba ali. A partir do momento que eu achar que tenho conhecimento, acabou. Porque você vê, com todas essas revelações aqui, é 1% da verdade. Se eu aprender elas todas, só aprendi 1%. Tem tanta coisa que nós nem imaginamos que existe. Por isso, quando as pessoas vêm nos contar algum fato ocorrido, algum sonho, alguma revelação para ele, a gente não pode duvidar. Porque a gente não tem a capacidade de dizer essas coisas, de saber elas. Os atendimentos fraternos precisam ser organizados e baseados nesse sentido. É mais um aprendizado para mim do que eu vou lá dar aula. Eu, certa feita, eu estava indo num trabalho aqui em Delta, uma cidade aqui perto, 32 quilômetros. Eu ia uma vez por semana. E era um trabalho de curas mediúnicas, de passos de cura. Aí tinha 60 macas. Então, eu via a pessoa chegar, não estar bem, estar mal, tomava o passe, 1 ou 2 vezes, vinha, ficava bom. Mas não viu o que acontecia. E aquilo foi me questionando. E um dia eu estava indo daqui para lá, dirigindo, eu falei assim, gente, mas a gente vê as pessoas, né? Elas chegam lá, não estão bem, com problemas sérios, às vezes, de saúde. Passa um certo tempo, elas melhoram, curam. E a gente não vê acontecer nada. Por quê? Aí um espírito amigo falou, é simples. É muito simples. É porque vocês vão para lá pensando que vocês são mestre. E mestre não precisa ver nada. Ele já sabe. Mas o dia que vocês chegar lá na condição de aluno, buscando aprender, vocês vão enxergar. Agora você vê. Que lição, hein? Então, a gente vai aprendendo. Aluno tem que aprender. Agora, mestre não precisa. Você pode ver nas casas de espíritas, você vê acontecer muita coisa, mas você não enxerga, você não vê o processo, como é que foi. O que aconteceu? Quem que atendeu? Qual o espírito que fez?
A gente não sabe. Então, a gente tem que melhorar muito essa condição para poder um atendimento fraterno. Porque a gente faz esse atendimento, né? Com as caravanas que vêm. A gente faz, mas a gente tem auxílio. Para mim, conversar com a pessoa, para orientar ela direito, dentro de um processo que ela está atravessando, eu tenho que conhecer o processo. Não é isso que a Lá e a André Luiz eles fazem? Exatamente. Antes do atendimento, ele já conhece todo o processo daquela criatura, daquele ser, para ele saber aonde que ele vai atuar. Então, se eu não tenho essa informação, eu não posso ajudar em nada. E o que eu posso ajudar? Então, eu preciso dessa informação. E o desejo, a vontade, é que vai proporcionar isso daí. E o que comove, seu José, o que comove muito a gente é a gente perceber o carinho, tal do amor que esses espíritos sentem por nós, que eles olham para a gente como se fossem mesmo crianças que nem sabem andar ainda. Eles olham para a gente com... Não é piedade, é com... Os nossos erros não representam nada para eles. Exatamente, entendeu? Eles colocam tudo exatamente no lugar que devem estar. Eles são crianças. É isso aí. Mas dizer, mãe, que nós precisamos largar a mão de ser criança. É verdade. Precisa que... Seu José... Ele diz assim, já vivemos todos os climas da Terra. Já falamos todas as línguas, inclusive as extintas. Por que não assumir essa maturidade que nós somos? É verdade. Seu José, eu ficaria aqui até não aguentar mais, o sono me vencer, escutando o senhor, porque eu estou bebendo da sua fonte. Muito obrigada por tanta generosidade. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Muito obrigada por tudo que o senhor tem trazido para mim, para todo mundo que está aqui, encarnados e desencarnados. Eu lhe agradeço assim profundamente. Eu fico emocionada de ver a simplicidade com que o senhor vai ensinando as coisas que aparentemente são óbvias. Sim. E que não são, e que são muito profundas, e que a gente lê, passa batido, lê como se fosse corrido, e, na realidade, esse momento aqui é o momento em que a gente se detém nas velhas lições para poder, como o senhor disse na primeira palestra, ver Jesus. Isso daí. É engraçado, porque quando você lê a primeira vez, você fala autoflagelação. Para que isso serve? Para justificar eu amar meus inimigos. Porque se eu não amar, eu vou sofrer essas consequências todas aqui. E, aliás, estamos sofrendo essas consequências todas por não amar. Sim. É verdade. Então, quem, na verdade, agradece sou eu, porque vocês fazem eu relembrar tudo, para mim não esquecer, é vigiar. Eu estou vigiando. Vocês possibilitam eu me vigiar. Então, nós somos agradecidos por essa oportunidade. E eu acho também que depois da palestra do Emanuel, que eu conheço, né, as pessoas, eu sei quase a história toda, assim, do que eles vão fazer, o perfil de cada um. Então, assim, é importante. Hoje a palestra do Zé já foi melhor ainda, porque pelo entendimento que a gente tem desses espíritas do Triângulo. E isso também é muito importante para a gente aqui, que está longe, né? Porque as pessoas falam, mas
Mas por que você vai lá sempre? Porque a gente tem uma necessidade ainda, né? A gente não sabe qual é a ligação que a gente tem com esse grupo. E outra coisa, não é idolatria, né? As pessoas falam muito em idolatria, né? Quem gosta do Chico, aí eu falo, não é idolatria. Eles conviveram. Você falou aí, eu não sabia. Você conviveu com o Chico desde os 6 anos de idade. É muita coisa, é muito aprendizado. Então, vai ficar com isso guardado? Não. Precisa de passar para a gente que está mais carente, que está mais. A gente está. Assim, a gente não. A minha caravana, como eu falo, o pessoal conviveu com ele, muitos, mas eu não. Né? Até o Jorge de São Paulo fala assim, quando eu falo, mas você não conviveu com o Chico, por que você fala desse jeito? Aí ele fala assim, mas você conviveu com Jesus? Aí eu falei, gostei, eu vou aplicar isso agora. Então, é necessário, né? É necessário que vocês falem com a gente, porque cada vez que a gente fala, a gente fica nossa cabeça fervilhando, a gente vai buscar mais aprendizado e também compreende que a gente precisa disso, a gente precisa desse remédio. Obrigada. Eu é que agradeço, mas é uma grande verdade. A gente tem que conversar. Olha, o Chico saía de Pedro Leopoldo, naquela época era jardineira, 2 horas de jardineira, estrada de terra, para ir em Belo Horizonte, para ter uma conversa espírita. Porque Pedro Leopoldo não tinha espírita. Então, ele ia para Belo Horizonte para ter uma conversa espírita. Agora, nós estamos sentados um ao lado do outro e não tem essa conversa espírita. É esse diálogo, essa conversa. Às vezes, as pessoas que vinham, eu trazia elas para casa, nós ficávamos aí das 8 da noite às 4 da manhã conversando, trocando ideias. Isso é muito importante. Eu conheci o espiritismo em vários lugares, em várias cidades, em vários estados. Como é que ele funciona? Como é que ele caminha? Como é que as pessoas estão entendendo as lições? Isso é importantíssimo para nós. Verdade. É verdade. É esse bate-papo. Eu gostei do anúncio, né? Conversa espírita. É isso que nós precisamos. Conversas espíritas. O nome veio, eu falei assim, eu não vou ficar perturbando ele para ele me dar nome de nada, não. Nós vamos conversar sobre o espiritismo, tá bom. E é assim mesmo, ela tem que ser natural. Eu acho que é assim, porque se eu impor a minha vontade, eu não vou acertar. Eu, para poder escolher isso aqui, eu tive que sentar aqui, orar e abrir o Evangelho, abriu na lição Amai os vossos inimigos. De novo. Então, é ela. Então, é ela que eu vou estudar. Mas o bom é esse, é a conversa, porque na conversa vai pondo para fora aquilo que nós temos necessidade. Exatamente. O Cláudio está falando falando assim, aqui... Jesus saiu a pregar, vírgulas. Não saiu a pregar, não. Saiu a viver. Os fatos aconteciam, ele ensinava. Exatamente. Porque é a vontade do outro e não a vontade dele. O médium tem que ser assim. A vontade tem que ser do outro. Do outro, é verdade. O Cláudio está dizendo assim, é um movimento espírita unificado, é o movimento dos espíritas para conhecer o espiritismo. Isso daí. Perfeito. Seu Zé, posso chamar de Zé? Posso? Sim. Seu José? Seu Zé? José é o nome da minha mãe, Maria José. O senhor faz a nossa prece? Faço. Então, vamos fazer a prece, depois a gente pode até continuar batendo papo, mas vamos encerrar? Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de misericórdia, a Jesus, nosso mestre e irmão de todas as horas, para poder agradecer esses momentos que aqui estivemos reunidos em seu nome. Amado Mestre Jesus, agradecemos, Senhor, as tuas bênçãos, aqui trazida por essas mãos abnegadas desses benfeitores amigos,
que nos assiste, nos ampara e nos auxilia a cada instante de nossa vida. Mestre amado Jesus, não nos esquecemos, Senhor, dos nossos familiares e companheiros, que não puderam estar conosco nessa hora, mas que eles possam receber, aonde quer que estejam, as mesmas bênçãos, a mesma paz, a mesma tranquilidade que aqui recebemos. Mestre amado Jesus, não podemos esquecer os nossos companheiros que sofrem mais do que nós, matriculados nos leitos dos hospitais, das casas de saúde, das casas de tratamento mentais, dos orfanatos, dos asilos, das creches, das penitenciárias, das cadeias públicas, de nossos irmãos andarilhos que perderam o sentido da vida e vivem debaixo das marquises sobre as intempéries do tempo, sem o teto, sem o pão, sem o agasalho. Ajuda-nos, Senhor, a conscientizar do nosso real dever de ampararmos uns aos outros e efetivamente fazer algo para amenizar o sofrimento desses nossos irmãos. Mestre amado Jesus, ao pessoal da saúde, Senhor, dos médicos, dos enfermeiros, dos técnicos, dos auxiliares, da recepção, do transporte, da segurança, da limpeza, que não mede esforços para poder amenizar o nosso sofrimento diante dessa pandemia. Que eles possam receber nesse instante as nossas vibrações de gratidão, de amor e de carinho. Amado Mestre Jesus, assim sendo, em teu nome, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, e sob o manto protetor da nossa Mãe Santíssima, vamos dar da nossa parte por encerrado essa reunião de amigos, companheiros, por encerrado, rogando que esses momentos de paz que aqui tivemos possa ser conosco no nosso dia a dia, no nosso hora a hora, porque vós sois para nós o amor, a paz, a alegria para sempre. Que assim seja.